E chegamos ao último dia das nossas lives dessa série, Autoresponsabilidade na Prática. Enfim, chegamos ao último dia. Lembrando que as lives não ficaram gravadas e somente quem assiste ao vivo é que ganhou esse conteúdo gratuito, não é verdade? Ganhou mesmo, é um conteúdo gratuito. Ganhou gratuito, fica um pouco redundante, mas realmente quem participou ao vivo ganhou esse conteúdo que é fantástico, que é extraordinário e é algo assim, olha, sensacional para transformar uma vida. O tema autorresponsabilidade é um tema assim fantástico para quem não conhece, gente. Para quem conhece sabe o poder transformador e para quem não conhece, olha, precisa conhecer. Tem muita coisa escrita sobre isso, mas eu recomendo, deixa eu arrumar a câmera aqui, recomendo um livro, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Dentro do livro Poder da Ação também ele aborda esse tema, até porque não existe ação sem autorresponsabilidade, a receita certa é essa. Ação é autorresponsabilidade. Se você tiver uma ação sem autorresponsabilidade, você pode estar fadado ao fracasso. Então, a autorresponsabilidade, eu particularmente falo que ela vem sempre em primeiro lugar. Depois, a ação direcionada, com responsabilidade, aí sim que vai trazer os resultados que você precisa e que você merece ter na sua vida. Então, lembrando que a nossa última live dessa série, foram 6 lives, hoje é a sexta, nós começamos na sexta-feira passada, pulamos sábado e domingo e finalizamos agora, hoje, nessa sexta-feira, falando sobre o pilar profissional e emocional. Isso, como que eu lido com a minha parte profissional, como que eu trago a autorresponsabilidade. Primeira coisa, quando você fala em autorresponsabilidade, é saber justamente que você é o único responsável pela vida que tem levado. Então, se no pilar profissional você não está bem, é responsabilidade sua. Nisso, mas você não sabe o chefe que eu tenho. Tá bom? Mas o que você está fazendo para melhorar? Para que esse chefe melhore? Isso, mas eu já tentei de tudo. Será que já tentou de tudo mesmo? Será que você já experimentou de tudo? Será que você melhorou o teu comportamento para que o teu chefe melhorasse com você? Nisso, mas eu gosto do meu trabalho, só que eu estou descontente com o salário. Então, por que você não trabalha com uma empresa melhor, que te remunere melhor? Então, por que você não busca melhorar o teu conhecimento, adquirir novos conhecimentos, fazer novos cursos para que você também melhore na vida profissional? Nisso, não estou contente na área profissional. E o que você está fazendo para buscar a área que você gosta de trabalhar? Porque não é que nós gostamos de trabalhar, mas é que nós gostamos de fazer algum tipo de coisa, não é verdade? Então, assim, nisso, o trabalho em si é maçante, mas nós temos que gostar do trabalho. Então, vou te explicar. Sair todo dia de casa para trabalhar ou ter que cumprir horário é desafiador. Mas quando eu faço isso e eu gosto, aí se torna leve. Então, não é que nós gostamos de todo dia sair de casa para trabalhar. Eu, particularmente, trabalho muito home office. Home office foi de matar. E eu trabalho muito online, então eu não tenho que ficar me deslocando. Mas na época que eu trabalhava no Ministério Público, eu tinha que sair todos os dias de casa, bater cartão, cumprir horário. E era desafiador? Claro que era. Então, mas só que nós precisamos fazer o quê? Eu gostava de trabalhar. Era uma área que eu gostava. Depois, com o tempo, eu comecei a ver que aquilo não era mais a minha missão, mas foi diferente. Eu descobri que eu queria mudar de trabalho e eu efetivamente mudei. Então, assim, a pessoa está descontente, mas só que ela não faz nada para mudar. A pessoa está triste, não gosta de trabalhar, não gosta do chefe, não gosta do trabalho, não gosta da remuneração. E o que está fazendo para mudar? Só fica reclamando? Então, a autorresponsabilidade faz com que você tome uma atitude. Porque se você é o único responsável pela vida que você tem levado, você é responsável pelo teu trabalho. E se você não está feliz nisso, mas eu não sou reconhecido no meu trabalho, será? E o que você está fazendo para ser reconhecido? O que você está buscando agregar de conhecimento, para que também as pessoas reconheçam? Então tem tudo isso. Você talvez esteja só reclamando. Então tem que fazer uma avaliação. A autorresponsabilidade, gente, é tão fantástico, porque ela permite que você faça uma
autoavaliação sincera de como você está nesse pilar. Então, olha bem, não estou contente no meu trabalho, é responsabilidade do chefe ou sua? Porque talvez não seja do seu chefe. Talvez você esteja distorcendo a situação para justificar que você não está feliz e que a culpa é do outro. Então, nós não estamos falando de culpa, nós estamos falando da responsabilidade. Tem emprego que é desafiador? Tem. Mas então, você pode fazer uma transição. Eu já tive coaches aqui que chegaram em situações muito complicadas de relacionamento dentro da empresa e que realmente não conseguiram mudar. Não conseguiram por quê? Porque o chefe não mudava mesmo. E a pessoa mudou, a pessoa melhorou. O que ela fez? Ela mudou de trabalho. Então, por quê? Porque sempre existe uma saída, sempre existe uma solução. Mas eu tenho que olhar com verdade. Eu fiz de tudo que eu podia. E se você é chefe, o que você tem feito na área profissional para os seus colaboradores? Será que você permite que os seus colaboradores avaliem você? E quando eles te dão um feedback, você aceita esse feedback sem reclamar, sem justificar? E você, funcionário também, colaborador, quando alguém te dá um feedback que não é tão legal, às vezes assim não é tão positivo, você aceita e você examina e fala, realmente, isso me serve, isso não me serve, mas com sinceridade, porque também não é tudo que falam, que falam de nós ou para nós, que é verdade. Mas quando eu analiso, avalio isso com sinceridade, eu vou saber onde a pessoa está falando que é correto, que realmente eu não estou fazendo certo, ou onde também que essa pessoa não faz sentido o que ela falou para mim. Agora, a arrogância é algo que proíbe também nós de crescermos. Então, por exemplo, dentro da área profissional, se você é um colaborador ou se você é um chefe e você recebe um feedback que não é positivo e você for arrogante, você não aceita isso e não melhora. Então, o feedback, mesmo aqueles negativos, e justamente, na verdade, os mais negativos é o que mais faz com que nós cresçamos. Porque os positivos é muito fácil aceitar, né? Nossa, um feedback legal, nossa, você está trabalhando bem, isso é bacana. Agora, quando alguém fala, não ficou do jeito que era para ficar, aí... Então, nós temos que olhar com muita verdade. Nessa área profissional é muito importante nós olharmos, estou feliz? Eu estou contente com o meu trabalho? Eu sou um funcionário ou eu sou um chefe que realmente faço diferença onde eu estou trabalhando? Será que realmente eu sou uma pessoa que agrega valor ali naquela empresa, naquele local que eu trabalho? Será que realmente o meu serviço é tão bom quanto eu acho que é? Ou será que o meu relacionamento também na área profissional, o relacionamento com as pessoas do meu convívio ali diário, será que eu sou uma pessoa valorosa e será que eu valorizo também o comportamento de outras pessoas? Será que eu procuro entender, compreender essas outras pessoas? Será que eu sou uma pessoa fácil de conviver ou será que eu sou uma pessoa difícil? Será que eu sou uma pessoa que qualquer coisa fica de bico, fica com raiva? Então, nós temos que avaliar muitas coisas na área profissional, mas muita coisa. Mas isso só vai ser permitido se nós conseguirmos trazer autorresponsabilidade. Porque aí eu começo a olhar com verdade para a minha vida e falar, realmente, aquela pessoa tem razão nisso. Ela pode não ter total razão, mas ela tem uma razão parcial. E nisso eu efetivamente não fiz tão bem como eu deveria ter feito. Isso efetivamente eu não fui tão feliz em fazer e vou então refazer. Ou talvez um trabalho que me foi dado eu fiz de qualquer jeito, só pela pressa, só para, não é da minha equipe. Então aquela pessoa que trabalha, que na área profissional ela não trabalha como um time, trabalha como uma equipe. Não, eu faço só, ou nem isso, né? Mas a pessoa tão individualista, eu só faço o que me mandam. Não faço nada além do que me é mandado fazer e não faço com excelência. Faço para cumprir tabela. Vou lá bater ponto, né? Vou bater ponto. Então, se você é uma pessoa dessa dentro da empresa, saiba que você está prejudicando a empresa. E se você é um empregador e você não está valorizando os seus funcionários, pode ser que daqui a pouco ninguém mais queira trabalhar para você. E você não vai ter a produtividade que você merece ter. Porque um funcionário descontente, gente, é a coisa mais triste. A empresa não cresce. Você tem primeiro você tem que formar um time.
né? Não é uma equipe. Você tem que as pessoas, fazer com que os teus colaboradores vistam a camisa da tua empresa. Então, profissionalmente, se você é patrão ou se você é funcionário, como que está a sua vida? Se você é um gestor, enfim, como que é a sua vida? Como que você tem conduzido a tua vida? E se você efetivamente está contente com isso? E se você está feliz, mas olhando ao teu entorno, será que as pessoas ao teu lado também estão tão felizes com a nota que você se dá? Porque às vezes a pessoa assim, não, eu sou 10. Só que aí vai fazer uma avaliação dos colaboradores, os colaboradores daí dão 3, 4, 5. Então também tem que fazer essa avaliação meio que aí constante para que você possa também ter um feedback das pessoas que lhe são subordinadas, para ver se você está no caminho certo, ouvir a opinião dos outros. Então a parte profissional engloba muita coisa e a autorresponsabilidade, ela permite que você avalie essa área com muita sinceridade, com muita honestidade, olhando para você efetivamente com honestidade. Será que eu estou sendo tão bom quanto eu acho que eu sou? Eu ainda posso melhorar? Porque a gente sempre pode melhorar. Ninguém chegou a um patamar tão alto que ainda não possa subir um pouco mais. Sempre lembrando de trazer as outras pessoas juntos, né? Para que você também suba, mas também dê a mão para os outros. Geraldo Rufino fala isso num vídeo, eu acho fantástico. Ele fala assim, à medida que eu for subindo, eu também dê a mão para o outro, para puxar o outro, para ele vir junto comigo. Então, que profissional você é? E agora falando do pilar emocional. O emocional, ele diz respeito a como você lida com as suas emoções no dia a dia. Como você acorda, como você gere as suas emoções. Você é aquela pessoa que fica com raiva toda hora e não controla essa raiva? Porque o sentimento em si nós temos, mas nós temos que saber controlar as nossas emoções e não deixar que elas nos controlem. Então, por exemplo, vai ter algum dia que você acorda meio mal-humorado, mas você deixa esse mau humor perdurar ou você consegue já controlá-lo e entender, inclusive, de onde está vindo esse mau humor, entender de onde vem uma tristeza, porque nós não estamos livres de sentir, de ter esses sentimentos, nós não estamos livres, mas o que nós precisamos entender, que nós temos que nos conhecer da onde estão vindo esses sentimentos. O que aconteceu para que eu tivesse esse sentimento? Será que foi alguma coisa que alguém fez ontem ou antes, ou alguma coisa que está reverberando, mas é coisa lá da minha infância, coisa de lá de trás? A rejeição, por exemplo, é algo que traz, sabe assim, coisas avassaladoras na vida da pessoa. Sentimentos tão negativos depois, e ele decorre da rejeição, e aí vem raiva, vem apatia, vem tristeza, vem mágoa, vem tudo quanto é coisa ruim, gente. A rejeição, ela traz assim muita coisa ruim. Existe um livro fantástico, A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer, que eu super recomendo para os meus coaches aqui. Então, assim, para eu entender da onde está vindo esses meus sentimentos. Então, será que eu tenho um equilíbrio emocional? Ou qualquer coisa que outras pessoas falam, eu me sinto agredida, me sinto ofendida, me sinto agredido, ofendido, eu acho que é pessoal. Porque às vezes a pessoa nos fala algo e nós levamos para o lado pessoal e às vezes nem era isso. Mas nós temos que lembrar que a nossa parte emocional, se não for tratada, se não for trabalhada, ela vai nos levar para a bancarrota, digamos assim. É um pilar importantíssimo emocional. Não que nós não possamos ter emoções, nós temos que ter. Claro, eu sinto tristeza, eu sinto raiva, às vezes, eu sinto alegria, então eu às vezes fico ansiosa, mas será que essas emoções te dominam ou você as domina? Porque é isso que é importante. Nós não deixaremos de ter as emoções. Então, quando nós trabalhamos ali o pilar emocional, nós não deixaremos de ter emoções, muito pelo contrário. Nós somos seres humanos e nós temos fortes emoções, inclusive. Só que o que eu faço com essas emoções? Eu consigo controlá-las? Eu consigo entender de onde vem essa tristeza? De onde vem essa apatia, esse cansaço, essa preguiça, essa procrastinação? Quantos sentimentos negativos que existe, que nós deixamos passar
sem nos atentar, sem olhar para aquilo que nós verdadeiramente precisamos olhar com verdade. Gente, porque eu estou triste hoje, eu estou sentindo uma tristeza talvez, e eu vou conversar com essa tristeza, eu vou falar com essa tristeza para ver de onde ela está vindo. E esse livro, A Raiz de Rejeição, ele é fantástico, porque muitos sentimentos negativos vêm da raiz de rejeição. Então nós precisamos, quando falamos do pilar emocional, nós precisamos entender, será que eu domino minhas emoções ou estou sendo dominada por elas? Eu estou sendo dominado por elas. E trabalhar efetivamente, buscar ajuda efetivamente para que eu possa entender de onde estão vindo essas emoções e não deixar que elas me arrastem. Porque muitas emoções, gente, acabam arrebentando famílias por conta de não ser trabalhada. E aí vem a ira, e vem a raiva, e vem aquela fala, né? aquela conversa que não deveria ter saído em razão das emoções, porque você fala pelo emocional, a razão foge totalmente. Então, não consegue raciocinar naquele momento, e é uma fração de segundos entre a ação e a tua reação. É uma fração, uma coisa assim que se você não conseguir controlar, vem uma raiva grande. Eu sou uma pessoa que, primeiro, o meu perfil é dominante, influente, então assim, o dominante era muito forte em mim, e a emoção do dominante é a raiva. Só que essa raiva era cutucada quando eu percebi que eu não tinha trabalhado as minhas emoções lá da infância. Eu tinha uma raiva dentro de mim que era absurda. E vinha de várias situações, vinha de situações que eu vivenciei dentro da minha casa, vinha dentro de situações que eu experimentei na minha infância e que foram muito negativas. Então, quando alguém Anice, na fase adulta, quando alguém falava e me cutucava, digamos assim, aquela raiva, e mexia naquele sentimento que me trazia a lembrança daquelas situações que eu ainda não havia trabalhado, gente, eu não perdia a briga de jeito nenhum. Eu brigava mesmo, a última palavra tinha que ser a minha, e eu levei isso para o meu casamento, eu levei isso para a minha vida com os meus filhos. E eu não perdi a briga porque eu tinha que falar mais alto, mas era uma raiva muito grande que estava dentro de mim. Então a parte emocional é muito importante, que nós trabalhemos efetivamente e busquemos saber de onde está vindo essa raiva, de onde está vindo essa emoção, essa tristeza, essa apatia. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos procurar ajuda, e existem profissionais de toda monta aí, profissionais fantásticos, extraordinários. Tanto trabalhar na parte emocional, efetivamente, buscar ajuda para a parte mental, para a parte psicológica, como também trabalhar na parte espiritual, que isso também vem de área hereditária também, infelizmente vem. Então nós precisamos trabalhar de várias maneiras, mas precisamos buscar ajuda, porque não é normal. Aceitar uma emoção negativa, uma emoção disfuncional como normal, não pode nos dias de hoje. Antigamente, quando não se falava ainda, né, tão abertamente sobre as nossas emoções, mas hoje existe muito material bom que você pode procurar, existem muitos profissionais bons que podem, aliás, profissionais excepcionais que podem te ajudar. O que não é normal, o que não pode, é você deixar essas emoções que te fazem mal, que te prejudicam e que prejudicam a tua família, que prejudicam talvez você no teu trabalho. Porque uma emoção que não é bem trabalhada, uma emoção que ela não é tratada, ela aflora em qualquer lugar. E talvez você esteja no teu ambiente de trabalho sendo uma pessoa tida até como, nossa, que pessoa chata, ou que pessoa estourada, ou que pessoa ruim, que pessoa arrogante, que pessoa prepotente. E às vezes os colegas de trabalho têm que conviver com você, já que nós estamos falando também da parte profissional, do pilar profissional, tem que conviver com você porque você não sabe tratar suas emoções. Então é sempre bom, e eu recomendo buscar ajuda, claro. E eu falo isso por mim. Só que eu no ambiente de trabalho eu era muito tranquila. Essa raiva, ela era mais manifestada na minha casa, dentro da minha casa com meus filhos e com meu esposo. Era muito difícil trabalhar isso dentro de casa. Então eu segurava, eu continha isso no ambiente de trabalho e na área social, só que aí eu descontava em quem
estava mais próximo e que não iria embora, porque também eu tinha uma emoção muito negativa, um medo muito grande de ficar sozinha, de abandono, porque eu fui abandonada lá na infância, eu tinha uma rejeição muito grande já desde o parto. E isso, se eu não trabalho, ele vem reverberando, e eu consegui perceber isso depois. E quando eu consegui, né, trabalhar isso efetivamente, as coisas melhoraram. Nisso, mas você não sente raiva? Ainda hoje sinto, só que hoje eu controlo mais. Porque é desafiador quando você não consegue controlar. Você explode em qualquer lugar, com qualquer pessoa, e isso prejudica tanto o pilar social, profissional, conjugal, com os parentes, enfim, ele acaba afetando todas as áreas da sua vida. Como nós trabalhamos, né, hoje, sendo a última live, eu já vim falando desde o pilar espiritual, nós temos 11 pilares para trabalhar, e isso, gente, o emocional, ele afeta em todos. E todos os pilares, eles estão interligados, não tem como você trabalhar isso de forma estanque. Então, se você vem para um processo de coach, é claro que vai ser trabalhado todos os pilares. Por quê? Porque nós somos sistêmicos, nós precisamos, uma área afeta a outra. Então, se você não crescer em uma área, ela necessariamente vai acabar te puxando. E você não vai estar em equilíbrio em todas as demais áreas também. Então, isso afeta gravemente. E eu sei hoje, emocionalmente, as pessoas estão muito desestruturadas, infelizmente, por desconhecimento, talvez por não saber, nossa, é normal isso. Não é normal, você precisa trabalhar, você precisa buscar ajuda. E existe, como eu falei, até material gratuito, muito bom na internet hoje. Super recomendo os vídeos também, Paulo Vieira, extraordinário. O livro que eu já falei, A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. O livro O Poder da Autorresponsabilidade, porque nós estamos falando da autorresponsabilidade na prática, como que eu lido com isso. Então, o quanto eu tenho sido responsável pela minha parte emocional, o quanto eu tenho negligenciado as minhas emoções, e isso está afetando drasticamente os meus relacionamentos. Então, o quanto eu tenho negligenciado as minhas emoções, e eu busco talvez preencher aquela tristeza, aquele vazio, comprando coisas, indo para festas. Isso não vai preencher, eu preciso trabalhar isso, porque a raiz está muito profunda. É uma raiz muito profunda. É algo que você precisa verificar lá, geralmente, do 0 aos 12 anos, mais especificamente do 0 aos 7, como eu já falei em outros vídeos também. Por quê? Porque eu preciso trabalhar isso, que são coisas lá da infância que vem nos afetando. Então, é muito importante você ser autorresponsável nesse pilar. Quanto você tem negligenciado as emoções que você sente. Não, vamos deixar, passa, deixa passar. Amanhã vai amanhecer melhor, amanhã vai ser melhor. E buscado, talvez, tapar o sol com a peneira mesmo, né? Colocar panos quentes ali para não, deixa isso aqui camuflado. Mas se eu não trago para a luz, se aquilo não é revelado, como vai ser trabalhado? É como uma casca de ferida que você coloca um curativo, né? Aí cria aquela casquinha, só que quando você arranca a casca, ela está toda purulenta, ela está toda sangrando ainda, porque não foi trabalhada de dentro para fora. Então, as nossas emoções, elas têm que ser trabalhadas desde a raiz, para que nós possamos ter uma emoção equilibrada, nós possamos agir como adultos responsáveis, entendendo o que nós temos, entendendo também a emoção do outro, porque quando eu trabalho a minha emoção, eu compreendo a emoção do outro, e eu vejo no outro também um ser humano que sofre como eu, que tem dores como eu. Então, o meu relacionamento comigo melhora consideravelmente. É fantástico, gente, é extraordinário. E o meu relacionamento com as demais pessoas, o meu relacionamento com o Criador, o meu relacionamento com Deus melhora, porque eu preciso compreender a minha história, eu preciso entender a minha história, eu preciso tratar das minhas dores. E nada melhor do que eu entender as minhas verdades, como eu fui na infância, o que eu sofri, que ainda está reverberando na minha vida adulta. E isso tem a passagem na Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas talvez eu não esteja sendo autorresponsável nessa área, e talvez eu esteja colocando ali, escondidinho num porão escuro, tampando, né, tapando aquilo ali para que isso não venha à tona. Mas se não vier à tona, como eu trabalho? Essas emoções precisam ser trabalhadas. Vai doer? Vai. Mas é tão bom, é tão libertador, é tão fantástico, é extraordinário.
Gente, vocês não têm noção o que é você conseguir trabalhar suas emoções. Eu sou uma pessoa extremamente chorona e todas as vezes que eu fazia as minhas sessões de coach, né, eu como coach, eu chorava. Todas, porque era muito forte, eu tinha muitas emoções fortes demais para ser trabalhada. Foram muitas coisas negativas na minha infância. Foram muitas coisas positivas, tá? Mas aquelas negativas estavam me atrapalhando. Mas eu precisava trabalhar, porque se eu não arrancasse a casca da ferida, ele ia continuar ali, ia continuar me impedindo de crescer, ia me continuar impedindo que eu fosse luz para outras pessoas, porque aquela dor estava ali latente. Então, quando eu comecei a compreender, entender que as minhas emoções poderiam ser trabalhadas dentro desse processo de coaching, para mim foi libertador. Gente, Roberta está aqui, meu Deus, Roberta passou por aqui, meu Deus, que coisa maravilhosa. Gente do céu, Roberta Gomes, ela fez uma ferramenta comigo, fantástico no processo, né, de coach, quando nós estávamos fazendo a formação de coach. Meu Deus, uma ferramenta que me deu uma libertação tão grande, onde eu trabalhei o abuso sexual que eu sofri. Foi fantástico. Roberta Gomes, ela é uma coach extraordinária. Mora em Orlando hoje, na Flórida, mas ela foi minha treinadora. E pensa numa pessoa de Deus, uma pessoa ungida, uma pessoa abençoadíssima. E trabalhou essa ferramenta comigo, onde eu consegui liberar o perdão para o meu abusador. E foi fantástico, foi tremendo. Então nós precisamos trabalhar. Eu comecei a trabalhar as emoções dentro do meu processo de coach e foi assim, gente, meu Deus, eu não tenho nem como descrever a libertação que foi. Olha, acho que se tivesse que R$1 milhão para pagar num processo de coach, eu precisasse fazer, eu pagaria, porque foi um negócio de Deus, demais a libertação que eu tive dentro desses processos de coach. Então, mas eu preciso trabalhar essas emoções, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, elas vão ficar ali latentes, elas vão ficar ali e volta e meia ela vai voltar e ela vai voltar com mais força. E nós precisamos trabalhar para que isso seja apaziguado, curado, libertado, tirado da nossa vida. É fantástico o que nós conseguimos melhorar em todas as áreas da nossa vida quando nós trabalhamos o nosso emocional. E isso vai reverberar em todas as áreas, com parentes, com profissional, financeiro, servir e tudo, todos aqueles pilares que eu falei anteriormente. Nós vamos ter assim um ganho tão tremendo se nós trabalharmos o pilar emocional também. E é claro, dentro do processo de coaching nós não trabalhamos um separado do outro, é tudo junto. Então, a autorresponsabilidade, ela vai fazer com que nós olhemos para todos esses pilares, para o que eu estou fazendo para mudar a minha vida. O que eu estou fazendo para mudar meu pilar espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, servir, saúde, financeiro, intelectual e os dois de hoje, que são o profissional e o emocional. O que eu estou fazendo verdadeiramente para que isso mude? O que verdadeiramente eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para mudar, para melhorar, porque reclamar não vai resolver. Então, o que efetivamente eu tenho feito para mudar esse pilar na minha vida, para mudar a minha vida em todos os pilares, para que eu realmente tenha a vida que eu mereço ter, para realmente eu ter aquilo que Deus prometeu para mim, que é uma vida abundante. Mas eu preciso fazer a minha parte. E finalizando aqui, porque hoje nós falamos então do profissional e do emocional, e hoje eu encerro essa série de lives, que espero ter contribuído, ajudado, com um pouco, né, do meu conhecimento, e também que tenha trazido muita luz para a sua vida. Obrigado pela sua companhia, obrigada, que Deus abençoe você grandemente, e aquilo que precisar de mim, estou aqui para te ajudar. Lembrando que daqui uns dias também terei novidades, vou colocar ali no Instagram mais algumas coisas para nós podermos trabalhar também de uma outra forma, além dessas lives aqui, de uma outra forma também. Grande beijo no coração e fique com Deus.